Ele conheceu o Senhor em sua infância e de lá para cá só aumentou sua intimidade com Deus. Marcos Vinícius foi um dos mais jovens pastores consagrados pela Igreja Batista da Lagoinha. Conheça mais um inspirador testemunho no programa que começa agora. Ele não é ex isso, nem ex aquilo. Marcos Vinícius nasceu em um lar cristão e permaneceu firme na fé até hoje. Ele teve que fazer muitas renúncias, carreira profissional, namoro, mas tudo com o foco de servir e agradar a Deus. Marcos Vinícius, seja bem-vindo ao programa Prova Viva. Muito obrigado, Adriane, prazer é todo meu. É um interesse do meu coração que nós tragamos mais pessoas com testemunhos parecidos com o seu. Amém. Porque mesmo crendo e dando crédito ao Senhor por todos os milagres que Ele faz na vida das pessoas, algumas pessoas que nunca beberam, nunca fumaram, nunca prostituíram, nunca fizeram nada, se sentem às vezes inferiores ou menores por não terem vivido uma experiência impactante e acham que elas não são provas vivas do poder de Deus. E nós quisemos e vamos trazer mais pessoas com testemunho parecido com o seu para dizer que manter-se na fé e permanecer na fidelidade do Senhor é prova viva constante. Exatamente. De estar ali fielmente mantendo em santidade. É isso mesmo? Exatamente. Seja muito bem-vindo ao obrigado. programa. Queremos dizer para pessoas que são comuns no sentido de não terem passado, né? Não desmerecendo as outras. Não, claro. Acho que eu fui clara, né? Sim, sim. Mas de dizer que tem um outro público de pessoas que quer se manter fiel e eles também são prova viva. Muito obrigada por ter vindo ao programa. Agradeço. Então, eu concordo plenamente com você. Eu costumo falar assim que eu tenho, né, não desmerecendo os outros, mas o melhor testemunho de todos. Na adolescência, esse pensamento que você citou aí, mas todo mundo sobe no altar e fala, quando ele testemunha, eu deixei as drogas. Aí todo mundo, glória a Deus, eu deixei isso. E eu pensava assim, meu Deus, e eu não vou ter história nenhuma para contar? Mas Deus mostrou de forma diferente, né, que Ele realmente levanta pessoas assim, que têm a oportunidade de permanecer no caminho, e eu fui uma delas e tenho sido até hoje, em nome de Jesus, até meus 90, 100 anos, em nome de Jesus estarei. A volta de Jesus, amém, né? estarei firme com Ele para glória dele. Mas conta um pouquinho, você já nasceu num lar cristão? Você já tinha uma fé já embasada nisso, na fé em Cristo? Sim. Sou neto de pastor, minha mãe também nasceu no lar cristão, né? Quando meu pai casou com minha mãe, meu pai já tinha convertido antes de se casar. Então, assim, nós nascemos em um lar cristão, nós somos 4 filhos, né? Sou caçula, tenho 21 anos e a gente cresceu daquele jeito, né? Daquela família cristã tradicional, orar antes de dormir, orar antes do almoço, escola dominical, aprendendo da palavra, aprendendo a respeito do perdão. E foi assim que eu fui crescendo, para a glória de Jesus. Quando eu estava novo, né? Eu tenho um segredo, assim, uma palavra, na verdade, que eu falo em todo lugar que eu vou, que é quando você tem um propósito divino, você se torna uma ameaça para o inferno. Então, quando eu estava com os meus 10 meses, mais ou menos, eu passei por uma experiência de cura também, porque o inimigo queria de todo jeito acabar com a minha vida. E aí minha mãe conta que quando eu tinha meus 10 meses, começou a crescer um abscesso aqui no meu rosto e cresceu de forma assim bem rápida. E quando ela chegou lá no médico, o médico disse, né, a enfermeira disse que era câncer e que eu ia morrer. E essa enfermeira falava com a minha mãe, não tem problema ele morrer, se ele morrer você comunica com ele depois, ou ele pode voltar em outras vidas. Mas aí minha mãe, né, crendo na palavra de Deus, crendo na verdade do Evangelho, profetizou, né, e ali teve uma cura muito linda. E aí quando minha mãe assinou por direção do Espírito, ela e meu pai, um termo de responsabilidade para cortar aquilo, que foi isso que o Espírito Santo direcionou, aquilo ali se tornou vamos dizer assim, um furúnculos, né? Coisas simples, e Deus transformou a história, e desde lá eu sei que realmente o inimigo tem muita raiva do propósito de Deus na minha vida e eu quero fazer mais raiva nele. Estranho seria se ele não tivesse raiva, né? Mas você não acredita, então, que o fato de tem nessa história, na sua própria história, um milagre, já não teria firmado e fincado a sua fé? Sim, mas como eu era muito pequeno, eu não lembrava, né? Era relatos da família, então assim, na fase da adolescência, que é a fase, vamos dizer assim, mais complicada, é um monte de pergunta, é um monte de interrogação, aquilo ali me fez pensar. Mas eu, então, assim,
nasci no lar cristão, né? E eu já tinha certeza, assim, que eu era salvo só porque eu nasci no lar cristão. Meu pai é crente, minha mãe é crente, então eu sou crente, né? Filho de crente, crentinho eu tinha essa mentalidade. E aí, meu pai, minha mãe, meus irmãos sempre me ensinando a palavra de Deus. E aí, quando eu cheguei ali, na minha idade mais ou menos de 10 para 11 anos, por aí, eu conheci a Igreja Batista da Lagoinha, né? Eu conheci um núcleo onde minha tia, meus tios já frequentavam na minha cidade. E aí eu pisei a primeira vez ali na Igreja Batista da Lagoinha, naquele núcleo. E quando eu entrei lá, eu senti algo diferente. Eu fui abraçado, né? E assim, como toda criança, por mais que nasce em lar cristão, mas a gente é vulnerável a várias coisas. Então, tinha ali complexo de inferioridade, tinha ali muitas coisas e carência também, né, de pessoas. E quando eu cheguei, eu fui abraçado. E aí eu vi uma forma de apresentar o evangelho com artes. Eu sempre gostei de artes, de forma muito impactante. E eu senti no meu coração, foi a primeira vez que eu ouvi Deus falar comigo, igual Samuel, né? Criança, pequeno, que o meu lugar era ali. E aí eu perguntei, orei antes, depois eu perguntei, pedi a bênção dos meus pais, porque eu era muito novo, e falei, pai, Eles estavam mãe... em outra denominação. Exatamente, estava em outra denominação. Falei, pai, mãe, eu senti claramente que o meu lugar é lá. E eu coloquei isso no meu coração. Se eles derem a bênção, é porque é a vontade de Deus. E aí meus pais aceitaram, né, plenamente, apesar de muitas pessoas da família, ou até da própria congregação, chamarem eles de loucos, né? Criança, como é que ele vai para uma igreja longe dos pais? Mas ali eu segui o propósito, e ali eu fui pastoreado, fui acompanhado, e graças a Deus tenho crescido para a glória do Senhor, espiritualmente e também fisicamente. Antes de você falar da questão do próprio pastoreio por si só, como é que você sobreviveu a uma adolescência e não se desviou? Porque o relato é muito comum. Sim, sim. Não é normal, mas é comum. De filhos de pastores ou que imbuídos no meio evangélico não tiveram a sua própria experiência com o Senhor e que chega no período de adolescência, eles se desviam ou não querem mais ter com tanto afã as questões do Senhor. Como é que você, então, superou tudo isso? Então, quando eu cheguei na adolescência, eu já estava lá na igreja, aí eu já tinha ganhado amizades, assim, Deus colocou pessoas específicas, conexões divinas. Né? Deus, ele sempre vai levantar pessoas para acompanhar você. Então, ali na adolescência, tinha aquele conflito, igreja e escola. Porque na infância, eu tinha um pouco de vergonha de ser cristão. Então, assim, quando o pessoal fala, te vi lá na frente da igreja, eu falava, não, fui visitar alguém. Tinha aquele preconceito, né? Aquelas brincadeiras. E aí, na adolescência, eu estava lá, entrando ali na escola, e foi lá que eu comecei a ver as coisas diferentes, que quando eu era criança, meus olhos não estavam atentos, que era, né, vamos dizer assim, os meninos beijando as meninas, bebedeira, droga. E em alguns momentos eu pensava assim, gente, eu fico vendo essas pessoas sorrindo, esses meninos sorrindo, e eles têm uma boa fama. Será que eu não vou viver nada no mundo? Não vou viver... Será que Deus está me privando de viver coisas legais do mundo, né? E aí eu tive vários conflitos, assim, internos, e será que um dia eu vou conseguir ter um testemunho bom para contar na igreja? Para que as pessoas glorifiquem bem alto, igual eu via na infância, quando eu falava, eu estava na bebida, larguei. E aí foi passando por vários pensamentos, apesar que eu não fui para fora, mas como adolescente, assim, né, tinha aquela questão, então eu envolvi com pornografia, com essas questões também de um beijo aqui, um beijo ali, para tentar chegar no grupo no qual eu queria fazer parte, né? Então, assim, a adolescência é um momento onde o adolescente, ele procura ser sempre aceito, e aí é o maior perigo. Né? Porque a gente está muito fácil de ser influenciado. Então, muitas coisas que lá na escola falava, não, mas Deus não age assim, eu voltava para casa com dúvida. Né? Mas eu quero botar pilha nessa conversa sua aqui. Fica à vontade. Por exemplo, você falou que estava envolvido e já imbuído bastante nas questões da igreja, né, desde a sua adolescência. Sim. Que existia ainda uma questão na escola, Isso. Mas por que a escola te tendenciava mais a querer fazer parte deste meio do que permanecer no meio, no ambiente dos costumes da igreja? Exatamente. Ou eram os próprios adolescentes da igreja que tinham comportamentos mundanos? Alguns da igreja também, mas eu era aquele tipo de pessoa que se eu tô na igreja e todo mundo tá falando de Deus, tudo bem, vamos falar de Deus, mas eu tô na escola, não tem nenhum amigo aqui que fala de Deus, então eu vou ficar falando de Deus, né? Se vai ser taxado como um crente chato,
Então, assim, o convívio ali, de acordo com o lugar onde eu estava, me causava dúvidas. Entendeu? Causava dúvidas. Você acredita que o adolescente ele é influenciável? Muito. É a fase que os pais têm que ficar bem atentos, é essa fase, sabe? Porque a sociedade e os rapazes, as pessoas querem colocar os padrões no qual ele deve se encaixar. Então, se ele não bebe, ele é cafona. Se ele não sai para, como termo usado, né, pegar geral, então ele não gosta, então ele, sabe, então vai estipulando vários títulos e o adolescente não quer encaixar no título inferior. Ele quer estar com aqueles que têm o título de, não, maioral, mais famoso, mais aceito. Então, o adolescente, essa idade é a mais difícil. Eu ainda queria pegar o segredo do negócio. Como Sim. é que você conseguiu sair fora de toda essa tentação e não ceder tanto? Você falou que caiu em algumas pequenas áreas, mas não ceder tanto a ponto de perder o seu processo de santificação com o Senhor. Eu vejo assim, a partir do momento que você tem um encontro verdadeiro com Jesus, você olha nos olhos de Jesus, não tem como esquecer. Então, assim, por mais que eu estava na igreja, mas eu tinha um medo do encontro verdadeiro com Jesus. No tanto que quando eu começava a orar e eu sentia que algo estava acontecendo no meu interior, eu parava. Eu tinha medo de dons espirituais, eu tinha medo do batismo com o Espírito, eu tinha medo dessas coisas, então eu fugia. Mas eu não sabia que o meu encontro com Jesus seria justamente no lugar onde eu tinha mais medo, que era esse encontro com o Espírito Santo pessoalmente, no qual, numa vigília da juventude Lagoinha aqui em Belo Horizonte, em um processo da minha cidade, na van, até aqui, uma pessoa usada por Deus conversou comigo e falou assim, você tem uma imagem errada de Deus. Você tem uma imagem errada do Espírito. Do nada a pessoa levantou e foi eu até tive você. 50 minutos, 1 hora mais ou menos, para mudar de mentalidade, uma metanoia ali, né? Então, assim, Deus realmente fez em 50 minutos o que eu prolonguei por algum tempo. Então, quando eu tive ali meu encontro com o Espírito Santo, aí eu não quis mais parar. Eu já sabia do meu propósito e antes eu fugia, né? Porque eu projetava, eu já sabia que eu ia ser um pastor e eu projetava várias imagens de familiares que são pastores e eu falava assim, eu não quero ser igual fulano, não. Eu não quero ser igual Beltrano, não. Então eu achava que era algo ruim, né? E aí, ali eu comecei a clamar pelo propósito de Deus e Deus enviou tantas pessoas para cuidarem e somarem no ministério. Eu vou querer saber mais dessa informação e desses temores aí de ser pastor, porque isso envolve outras áreas. Sim. Fica comigo, a gente volta já para mais prova viva do poder de Deus. O Prova Viva está de volta e vamos continuar conhecendo o inspirador testemunho do jovem pastor Marcos Vinícius. Ele enfrentou os desafios, fez renúncias e continuou no caminho da fé sem virar nem para a direita nem para a esquerda. Pastor Marcos Vinícius, vamos lá continuar então na sua parte importante que você está aí dizendo da sua história. Vai lá, continua. Então, orando ali pelo propósito de Deus, buscando, e eu fui uma pessoa que sempre sonhou com os sonhos de Deus, né? Então eu buscava, comecei ali a fluir no Espírito, a querer mais viver o plano de Deus. Eu já vi essas pessoas, dali eu já comecei a admirar os pastores, já comecei a admirar pessoas que já viviam para a obra. Eu falava, gente, eu quero isso. Posso fazer um parênteses? Claro. Você falou assim que sabia que ia ser pastor. Sim. Qual o momento que isso aconteceu? Desde criança, minha mãe e meu pai sempre falaram que desde o ventre Deus já tinha entregado ali essa promessa, né, que seriam filhos pastores e missionários vocacionados, né? Hoje, no tanto que eu não moro mais com os meus pais, né? Fui enviado para outra cidade. Então, e também testemunho interior do próprio Espírito, né? E quando criança eu já queria fazer, depois que eu entendi um pouquinho, eu já tinha esse dom de querer fazer aconselhamento pastoral com meus primos, e às vezes eu era o mais chato da turma, porque eu era isso não condiz com a palavra de Deus. Então, assim, a gente vai manifestando alguns dons desde criança. Vou aproveitar, né? a sua inteligência e a sua esperteza e vou te perguntar. Por que então o temor em ser pastor, se já era uma promessa desde o ventre da sua mãe e você por um momento ficou vacilante ali observando alguns outros pastores e temendo ser como eles, desejou não ser? Era por causa deles, por causa do medo de enfrentar o pastoreio? O que realmente aconteceu no seu coração? Medo, insegurança, sentimento de incapacidade, sabe? Eu pensava, eles são tão melhores do que eu. Né? Olha a minha vida tão comum, né? Mas depois o Espírito Santo foi mostrando que Deus, ele quer
ir atrás dos improváveis, né? Davi estava lá sendo improvável, esquecido, e ali Deus encontrou um coração, né, disposto. Então eu penso volta lá nisso. e me diz quando foi que isso realmente te impactou, sabe? Você começou a pensar já de forma positiva sobre ser pastor, mas não foi do nada, assim, foi de repente, não. Foi uma crescente. Exatamente, eu já sabia, mas não amava o propósito. Depois já comecei a amar aquele propósito. Comecei a buscar, comecei a entender mais, e nisso eu sonhava os sonhos de Deus, não somente ministeriais, mas também para minha vida. Então, quantos anos você tinha? Aí eu tava com meus 13, por aí. Fala sério, 13 anos? Olha aí. Gente, que coisa. Exatamente. Deus não perde tempo, né? Não. A gente está disponível. Então, Adriane, eu lembro que eu buscava viver os planos de Deus e eu também tinha muitos sonhos, né? Eu tinha sonhos de trabalhar na televisão. Então, assim, eu falei, Senhor, se é a tua vontade, abre as portas, mas eu quero fazer algo que transforme vidas. E Deus abriu as portas de várias formas, inclusive teve um programa aqui da casa, Impacto Vida, que foi onde eu comecei, e ali eu comecei a fluir também nos dons naturais, né? Teatro, vamos dizer assim, apresentação, então eu participei de alguns clipes, de algo que realmente eu amava, né? E aí depois, chegando aí o próximo a esse momento onde eu fui desenvolvendo o amor pelo ministério, meu pastor Gesiel, ele até teve alguns programas atrás aqui contando testemunho, foi uma peça fundamental na minha vida, por ser meu cunhado, foi uma pessoa que eu tive um pouco de resistência, mas não sabia eu que através da vida dele, meu ministério seria gerado, então assim, ele começou a me pastorear, dar oportunidade. Então ele falava, filho, lidera a comunicação da igreja. E eu falava, pastor, mas... E ele falou, faça, filho. E ele desenvolveu meu dom também na área de publicidade, né? Na área de criação. Então fui juntando, adquirindo vários dons, até que chegou um momento que eu já não achava que ia acontecer mais o ministério. Porque Deus falou que ia ser muito rápido. Eu busquei, mas não acontecia da forma que eu esperava. Então ali eu já comecei a esperar tranquilo, mas olhar, ter foco para outras coisas. Foi aí que eu entrei em um namoro, né? Um relacionamento, conheci uma pessoa da igreja. E aí eu construí sonhos com aquela pessoa, falei, pronto, agora nós vamos casar, já estávamos preparando muita coisa para o casamento. E aí eu ia fazer faculdade de publicidade, né? Já estava pensando, aí Deus falou comigo, né? É um caso à parte, né? Cada um tem um direcionamento do Espírito. Você está contando a sua história. Exatamente. Deus falou assim comigo, vai para teologia. Né? Então eu falei, amém, mas não sabia como. E algum tempo depois eu comecei, né, juntos com meus pastores, a fazer um curso aqui em Belo Horizonte, uma faculdade. E ali chegou um momento que, quando a oportunidade realmente bateu na porta, meu pastor subregional, né, Deus colocou no coração dele de abrir, implantar, né? A igreja não abre, a igreja nasce. Implantar uma lagoinha na cidade de Ouro Preto, que era bem pertinho. E aí o pastor chamou a equipe da liderança da juventude, eu era um dos líderes, e falou assim, vocês vão implantar um GC, né? Um grupo de crescimento que vai ser uma igreja. Não significa que vocês serão os pastores, mas implantem, deu coração ali naquela cidade, ame aquela cidade. E ali de toda aquela equipe eu fui a pessoa que mais amou a cidade, né? Que mais dedicou, porque, né? Hoje eu tô lá, já era plano de Deus. Então assim, nisso, quando o Senhor me chamou, eu passei por várias renúncias. Primeiro, antes de Deus me chamar realmente para a cidade de Ouro Preto, para a igreja de Ouro Preto, Ele me pede ali um relacionamento. Deus já tinha falado comigo, eu fingi que eu não ouvi. Né? Aí eu sentei com meu pastor, por isso eu acho muito bom e aconselho todos vocês, né, que estão aí assistindo, a ter uma autoridade espiritual sobre a sua vida. Um líder, né, que derrama ali a visão de Deus para você. Explica melhor para quem está em casa, que às vezes não tem esse conhecimento. O cristão dizer que Deus pediu o relacionamento, o que é isso? Provar o coração, Adriano. Sabe, ali eu já tinha trocado as minhas prioridades. Eu estava no reino, mas meu coração já não estava mais em viver o plano de Deus em primeiro lugar, como estava dias atrás. Agora eu já queria cumprir meus sonhos naturais. Entendi. Né? Então eu vim para a televisão, fiquei algum tempo aqui, fiquei algum tempo fazendo outros trabalhos, e aí Deus começou a pedir o relacionamento, eu entreguei, foi algo bem dolorido, eu não sabia que o propósito já estava na porta. Depois eu entreguei ali também as artes, né? Deus falou, eu entreguei as artes. Depois eu entreguei a publicidade, porque eu não fiz curso de publicidade, mas Deus fez um milagre tão grande, porque uma empresa muito assim, vamos dizer assim, na linguagem jovial, top da cidade, entrou em contato comigo, porque conheceu o meu trabalho de freelance e me contratou sem eu precisar de fazer faculdade na área específica. Então, assim, eu gerei muita expectativa e, de repente, Deus foi
Tirando de mim para quê? Para provar que aquilo não era muito importante. Vamos traduzir as suas informações por tentações, para que a pessoa possa entender que você também é prova viva de Deus. Exatamente. No seu relacionamento, você tinha questões afetivas, o seu amor, o seu prazer, da sua carne, de ter alguém do lado. Exatamente. Você teve que renunciar. Exatamente. Né? Nas suas questões, do seu trabalho, na sua arte, no seu dom natural, você teve que abrir mão dele. Também. Qual que é a outra parte aí, o final que você contou? E a área da publicidade. Da publicidade, que orgulho, vaidade, que pode, né, acontecer comumente no meio da comunicação. Dentro de todas essas áreas, foi as áreas que a gente foi tentado. E aí, quando você entrega, você tem que viver a santidade, o desejo de Deus, a obediência ao invés da sua vontade. Exatamente, a obediência. Eita glória! E aí, de repente, depois que eu entreguei tudo ali, né, mais uma vez, meu pastor me chamou e Deus colocou no coração dele, olha, vá para Ouro Preto. Então, essa era uma cidade desconhecida, eu com 21 anos de idade, solteiro por enquanto, então foi muitos desafios, lutando contra o pensamento de eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, essas pessoas vão chegar lá, vai ter um menininho ali pregando, o que eles vão pensar? E através ali do acompanhamento, do discipulado, Deus foi instigando, e hoje nós estamos lá em Ouro Preto, com a Lagoinha Ouro Preto, para a glória do Senhor Jesus, rompendo. E aí você foi ordenado pastor? Exatamente, com 20 anos, ano passado. Um dos pastores mais jovens da Lagoinha, né, de toda a Lagoinha. Glória a Deus. E o seu propósito, então, para a gente finalizar, o seu propósito diante do Senhor, tanto para o trabalho e o seu chamado que você tem? O meu propósito é conhecer a Cristo e fazer dele conhecido. A vida se resume aí. E tudo que vem a mais é que Eclesiastes fala, é vaidade. Amém. Né? Pastor Marcos, muito obrigado por ter vindo ao programa. Eu que agradeço, foi um prazer, Adriane. Muito obrigado por ser uma pessoa normal, Amém, que caminha na santidade. Amém. E crendo que o Senhor também precisou te resgatar dos seus pecados, das suas mazelas, para poder viver o que você vive hoje. Exatamente. Deus abençoe. Você é prova viva do poder de Deus? Sou prova viva do poder de Deus. Amém. Né? Deus abençoe. Muito obrigado. Que Deus te capacite cada vez mais na obra. Amém. Em nome de Jesus. Tiago 1,4. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A perseverança praticada na vida humana é uma das maiores aliadas para a finalização de ciclos e propósitos. Almejar objetivos é fundamental, mas sem a perseverança completa para te levar até o fim, não obterá êxito. A ação de permanecer insistindo em algo gera resultados a longo prazo. Claro que se a sua insistência for em alguma coisa nociva, resultados também virão, só que ruins para você. O que comumente acontece é das pessoas desistirem de seus objetivos frente a embates e problemas, deixando de exercer a perseverança, desacreditando do projeto. Daí a importância de saber ao certo se aquele fim que se deseja é o que Deus separou para ele ou não. Se Deus estiver nesse negócio, a perseverança humana refletirá a fé que se tem na palavra dele, quanto ao cumprimento dessa missão. E isso impulsionará a seguir lutando baseado na verdade e no poder vindo do alto. Caso seus planejamentos fujam da direção de Deus, é salutar dar uma freada, realinhar os planos de ação e usufruir dos frutos da perseverança, que é a maturidade e a integridade do cumprimento do propósito vital. Mesmo que seja necessário retroceder um pouco, a organização gerada desse realinhamento desencadeará maior impulso para caminhar a passos largos e direcionados para o foco. Assim sendo, a perseverança aplicada no devido projeto não terá caráter de peso ou lamúria, de tempo gasto ou perdido, mas exercerá com eficácia a sensação de conquista paulatina, trazendo para aquele que a exerceu efeito duradouro e benéfico. Além do mais, ao utilizarem dessa persistência para finalizar os ciclos abertos, conquistarão outros que despontarão subsequentemente aos que foram encerrados e que beneficiarão as pessoas com experiência e sabedoria para enfrentarem os desânimos e embates dessa nova fase. A vivência anterior da conquista servirá de modelo para perseverar, vislumbrando adiante a vitória sobre os sonhos planejados. Maturidade é adquirida através da perseverança do percurso, além de ser geradora de tranquilidade, sobriedade, centralidade e fé. A integridade desenvolvida no percurso é a manutenção do foco, após ter sido provado de diferentes formas e em várias intensidades, para chegar inteiro no final. Ah, detalhe!
Só não se esqueça que toda a sua força, perseverança, sapiência e fé vem de Deus para um propósito que Ele te deu. Vou aguardar você para mais um Prova Viva na semana que vem. Até lá! Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.